Olá pessoal, estamos aqui na dica 54, eu quero falar sobre maioria e minoria, resolução 291 de 2017, que foi promulgada em julho de 2017, então é uma resolução super importante, porque esses institutos que foram criados são muito importantes já no âmbito do Congresso Nacional e agora a Câmara Legislativa incorporou esses institutos e os formalizou aí no seu regimento interno. Então vamos estudar sobre maioria e minoria e saber como é que a Câmara Legislativa considera essas duas figuras aí muito importantes no âmbito político. Vem comigo! Então, olha só, artigo 33A, então resolução 291 de 2017, está aí na parte superior direita da tela. O que diz o artigo 33A? Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se maioria o partido político ou bloco parlamentar com maior número de integrantes que, por unanimidade, formalize ser base ou oposição ao governo. Então, essa é a maioria. E a minoria? A minoria, o partido político ou bloco parlamentar com maior número de integrantes que, por unanimidade, formalize posição inversa à posição da maioria. Nesta dica número 54, nós falamos sobre maioria e minoria. Essa resolução 291, ela criou a liderança da maioria, a liderança da minoria, e esse dispositivo que a gente acabou de ler, ele está explicando o que é maioria, ou quem será a maioria, e o que é minoria, ou quem será a minoria na Câmara Legislativa. Então, maioria a gente já viu. Pode ser um partido? Pode. Pode ser um bloco parlamentar? Pode. Então, quem será a maioria? O partido ou o bloco parlamentar que possui aí a maioria dos representantes da Câmara Legislativa. Observa que o dispositivo não menciona a maioria absoluta, ele diz aquele que possui a maioria dos representantes da Câmara Legislativa. Agora, não basta só possuir a maioria absoluta, ou a maioria, né? Já ia falar maioria absoluta, gente. A maioria dos representantes da Câmara Legislativa. O que é importante? É importante que os membros deste partido ou deste bloco parlamentar, que tem a maioria dos membros da Câmara Legislativa, decida, por unanimidade, ser base ou oposição ao governo. Se não houver unanimidade na bancada para ser base ou unanimidade para ser oposição, então não preenche os requisitos de ser maioria. Então essa é uma informação aí extremamente relevante que você deve ficar antenado. Então vamos voltar e reler novamente esse dispositivo? Vem comigo. Então olha aí, ó. Maioria, o partido ou bloco parlamentar com o maior número de integrantes. Observa que o texto não fala com maioria absoluta, ele fala maior número de integrantes. Claro, maior número de integrantes, que sentido? O que tiver maior número de integrantes na Câmara Legislativa. Dos 24 deputados distritais, o partido que possuir, por exemplo, 13, ele vai ter maioria absoluta, então ele tem o maior número de integrantes. Agora, se não possuir 13, ele possui 10, pode ser? Pode, porque se nenhum outro partido possuir mais de 10, esse que possui 10, o partido ou o bloco parlamentar, terá o maior número de integrantes. O importante, então, é enfatizar aí, ó, por unanimidade, então, ou seja, a bancada, todos os membros dessa bancada têm que formalizar a posição de ser base ou de ser oposição ao governo. E a minoria? A gente já falou sobre minoria, vamos só enfatizar, então, o critério da minoria. Então, minoria vai ser o partido ou bloco parlamentar com o maior número de integrantes. Professor, você acabou de falar que o maior número de integrantes é a maioria, mas o regimento está dizendo maior número de integrantes. A diferença aqui agora é que este partido ou bloco parlamentar que vai ser a minoria, ele vai ter que ser aquele partido que vai formalizar uma posição inversa à posição da maioria. Então, embora o regimento fale maior número de integrantes, quem tem o maior número de integrantes na Câmara Legislativa é a maioria. Então, aqui é como se fosse assim, o segundo partido, a segunda maioria. Confundi, ficou confuso, né? Então, deixa eu consertar isso. A maioria tem o maior número de integrantes, pode ser um partido ou um bloco parlamentar. E a minoria? Tem que ser alguém que esteja abaixo deste partido ou bloco parlamentar, que é a maioria, e que se posicione em relação à maioria com uma posição inversa à que a maioria assumiu. Lembra que a maioria pode ser base ou oposição ao governo? Se a maioria decidir ser base, a minoria vai ter que ser oposição. Se a maioria decidir ser oposição, a minoria vai então ter que ser base do governo. Então vamos voltar para o dispositivo para isso ficar claro e a gente finalizar essa dúvida. Vem comigo. Então olha só, minoria, o partido ou bloco parlamentar com o maior número de integrantes. Então veja que tanto quando ele define maioria quanto quando o regimento define minoria, ele diz o partido ou bloco parlamentar com o maior número de integrantes. Então a diferença aqui vai estar na posição. A maioria é o maior partido ou bloco parlamentar que formaliza a posição de ser base ou oposição ao governo por unanimidade dos seus membros. E a minoria vai ser aquele partido que formalize a posição inversa à da maioria e que tenha o maior número de integrantes na Câmara Legislativa. Consequentemente, quem tem o maior número de integrantes é a maioria. A minoria vai ser um partido que
imediatamente inferior. Quando eu digo aqui imediatamente inferior, eu estou buscando já uma base no texto dos regimentos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que vai trazer essa ideia de imediatamente inferior à maioria. Porque essa lógica, embora o regimento da Câmara Legislativa não tenha deixado isso tão claro, eu não posso ter dois partidos e os dois terem a maioria na Câmara Legislativa, né? Ou dois blocos parlamentares, ou um partido e um bloco. Apenas um deles terá a maioria de representantes na Câmara Legislativa e esse será a maioria. Vamos dar um exemplo aqui só com 5 partidos. Então vamos supor, um partido tem 10 membros, são 24 deputados distritais. Um partido tem 10 membros. Vamos pensar aqui, um bloco parlamentar tem 8 membros, então já temos 18. Um outro partido tem 2 membros, temos 20. Um outro tem 3 membros e um outro tem 1 membro. Temos 25, 24, falei 24 ou 25? Então vamos lá, 10, 8, 18, 2, 20, 3 e 1, 24 membros, ok. Então nós temos um bloco parlamentar e 4 partidos. Este partido que tem 10 membros, ele é o partido que tem o maior número de integrantes na Câmara Legislativa, ele tem o direito de ser maioria. Se os 10 membros desse partido se posicionarem como base do governo ou como oposição do governo, este partido será a maioria. Então nós temos agora que buscar a minoria. A gente deixa de fora a maioria, porque já está selecionada. Dos restantes, a gente vai buscar a minoria. Então o bloco parlamentar com 8 membros, se ele for base do governo e a maioria também for base, esse bloco não poderá ser a minoria. Agora, se a maioria for base e esse bloco for oposição, ele poderá ser minoria. Ou se a maioria for oposição e este bloco for base, este bloco também poderá ser minoria. Agora, se o bloco tiver a mesma posição da maioria, ele não poderá ser minoria. A gente parte para o próximo partido. O próximo partido, eu falei para vocês que tem quantos? 2 membros. Então, ele não pode ser porque tem alguém na frente dele que é o partido que tem 3 membros. O partido que tem 3 membros, se ele tiver uma posição inversa à da maioria e ele se posicionar por unanimidade nesta posição inversa à da maioria, ele vai ser a minoria. Então a maioria, vamos supor, a maioria é oposição ao governo. Este partido diz, eu sou base do governo. Então ele será a minoria, porque o bloco parlamentar que tem 8 membros, neste nosso exemplo, está se posicionando igualmente à maioria, então não pode ser minoria. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, deixa as suas dúvidas aqui no comentário. Eu gostaria que você comparasse essa dica com a dica anterior e qual estilo de aprendizagem tem mais a ver com a sua característica, com o seu sistema representativo. Lembra dos sistemas representativos? Visual, auditivo ou sinestésico. Eu sou o professor Luiz Cláudio Santos e estou no seu apoio, na sua disposição. Lembre-se, o curso de estudo e memorização vai ajudar você a aprender técnicas de aprendizagem e de memorização para aprimorar os seus estudos. E o programa de coach que eu anunciei com a minha esposa, psicóloga e coach Denise Dourado, está à sua disposição. Ou está ou não, não sei, né, gente? Estou gravando essa dica hoje para divulgar amanhã. Pode ser que quando for amanhã já tenham preenchidas, as vagas já estejam preenchidas. Então, mas vamos estar aqui junto nesse programa de 101 dicas para apoiar você até o final. Um abração, encontro você na dica de amanhã.